Deus vai falar ao teu coração através dessa palavra. E nós temos o rei Salomão como um exemplo para nós de sabedoria, um exemplo de homem que buscou a sabedoria dos céus, a sabedoria da parte de Deus. E com toda a sua sabedoria, ele nos deixou inúmeros conselhos escritos. E entre eles temos todo o capítulo 7 de Eclesiastes, que é onde a gente vai meditar nessa noite. Capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Glória a Deus. Um capítulo que fala sobre essa moderação que eu quero trazer. Que moderação é essa? Como é que vai servir com moderação? Ou serve ou não serve? Ou se joga inteiramente ou não se joga? Como é isso? O que o sábio Salomão tem para nós com relação a isso? Vamos estudar nessa noite, vamos entender essa palavra que fará uma grande diferença na sua vida e trará um amadurecimento para você nas questões espirituais, em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Então, primeiro vamos lembrar que Salomão sempre prezou e sempre buscou a sabedoria e a moderação. Então, ele buscou a sabedoria para que ele entendesse como lidar com todas as questões da vida. Ele buscou do Senhor sabedoria até alcançar, e Deus fez dele um homem sábio. Nós sabemos disso. O que marca a história de Salomão para nós é também isso, né? O fato de ele ter buscado do Senhor tamanha sabedoria e ter alcançado da parte do Senhor essa sabedoria. E a gente não pode esquecer disso. E nesse capítulo 7 de Eclesiastes, que fala sobre a moderação, Salomão vem lançar em nosso rosto o quanto precisamos aprender a ponderar os nossos sentimentos e entendermos a nossa pequenez. Então, como assim esse negócio de servir com moderação? E é para essa reflexão que eu quero te levar nesta hora. Amém? Vamos ler então, vamos estar lendo o capítulo 7 do livro de Eclesiastes, do versículo 15 ao versículo 24. Tá bom? Então vamos ler para a gente não perder tempo. Capítulo 7 de Eclesiastes, do versículo 15 ao versículo 24, que diz assim: Salomão dizendo: nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que morreu apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se-á a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Olha bem. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Versículo 21 diz: não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Em outra versão diz, caso contrário, poderá ouvir o teu próprio servo te amaldiçoando. Verso 22 diz: pois em seu coração você sabe que muitas vezes também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: pronto, estou decidido a ser sábio. Mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Olha que tremendo.
Vamos voltar lá ao que eu falei no início, levando em consideração que nós estamos falando de um homem que recebeu da parte de Deus a sabedoria. Recebeu da parte de Deus a sabedoria conforme ele havia pedido ao Senhor e buscado ao Senhor. Então é um homem muito sábio que está dizendo estas palavras aqui, tá bom? Não é qualquer um, não foi de qualquer lugar que nós retiramos e agora queremos fazer disso nossa bússola para seguir, não. A palavra de Deus que usou o Salomão, o sábio Salomão, para nos ensinar como agir. E aí vamos ver então, cada versículo desse que eu falei, essas lições que ele traz para nós aqui. Por que que o tema da mensagem é sirva com moderação? Olha, no versículo 15, que ele diz, nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. Já vi um justo que morreu, apesar de sua justiça, e um ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade. Então ele começa falando que a limitação que a morte traz é para todo mundo. Ninguém está isento de passar pela morte, seja sábio, seja injusto, seja rico, seja pobre. Então Salomão já começa aqui esclarecendo que vai chegar a vez de cada um de nós, né? E no versículo 16, não seja excessivamente justo nem demasiadamente sábio, porque destruir-se-á a si mesmo. Ou seja, aqui ele nos alerta sobre o excesso até para ser justo. Então eu não posso ser em excesso. Vão aí prestando atenção e linkando com o nosso tema da mensagem, que é sirva com moderação. E nós vamos ver no final porque que Salomão nos ensina tão minuciosamente essa palavra que a gente às vezes deixa passar batido. A gente acaba se excedendo em muitas coisas e nós vamos ver que nós não conseguimos lidar com todas as coisas de maneira excessiva. Nós não vamos conseguir lidar de forma excessiva com tudo na vida. Alguma coisa a gente vai deixar de lado, alguma coisa a gente vai acabar pecando, acabar deixando de fazer, tá? Então, aqui no versículo 16 fica claro essa alerta que ele nos traz sobre esse excesso, né? E no versículo 17, não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Para que morrer antes do tempo? Aí ele nos aconselha, olha, sirva a Jesus, sirva a Deus com moderação, não seja tolo, não seja ímpio, porque você vai morrer antes de chegar a tua hora. Deus, irmãos, ele não se responsabiliza pelas nossas escolhas. Deus não se responsabiliza, muito menos pelo caminho que a gente escolhe trilhar. Então a gente precisa entender que se a gente for tolo, a gente vai passar as consequências daquela tolice. A gente vai viver, vai sentir na pele as consequências disso, né? Então a gente pode morrer antes do tempo por conta de ser ímpio ou de estar agindo de forma tola, de forma inútil, né? No versículo 18, não se esqueça que o tema da nossa mensagem, eu quero frisar bem, é sirva com moderação, aleluia. O versículo 18 diz assim, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Então ele diz assim, olha, seja moderado. Aqui está bem declarado para nós, seja moderado, retenha uma coisa e não abra mão da outra, tenha ali um controle nas coisas, né? Em ambas as escolhas, tenha um controle, seja moderado, não seja tão intenso em uma coisa e sem intensidade nenhuma na outra, não. Nós fomos chamados para ser sal da terra. E o sal, se ele for demais, o que acontece? Ele salga e ninguém come. Se a comida for sem sal, ela também fica ruim, a gente não gosta, a gente não come.
Então nós somos chamados para temperar na medida certa, para vivermos em moderação, para agirmos, para termos as nossas atitudes moderadas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Moderação quer dizer virtude de permanecer na exata medida. Isso é algo que nós devemos buscar do Senhor constantemente. É uma virtude que nós precisamos. Virtude de manter, de se permanecer na exata medida. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. 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 E nós temos aqui com Salomão esses exemplos de tirados dele mesmo, visto pela visão dele mesmo, que foi tão sábio. Porém, concluindo que até onde chega o excesso de tudo isso, né? Até onde ele pode ir com o excesso de tudo isso. Glória a Deus. O verso 19 diz assim: a sabedoria torna o sábio mais poderoso do que uma cidade guardada por 10 valentes. Ou seja, a sabedoria, ela nos traz proteção. Glória a Deus, ela nos blinda, né? De muitas coisas que nós talvez passaríamos, que nós talvez agiríamos de forma errada. A sabedoria, ela vem e nos cerca, nos blinda e nos torna protegido. Mesmo um ser humano frágil se torna uma fortaleza sendo sábio. Glória a Deus. Falando no momento certo, agindo no momento certo, agindo com moderação. Glórias ao nome do Senhor. Olha quão importante essa palavra, o quanto nós estamos aprendendo com essa palavra. Bendito seja Deus, aleluia. O versículo 20, ele diz assim: todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Isso aqui a gente sabe, mas a gente tende a esquecer no decorrer da vida. A gente tende a querer que as coisas saiam tão no nosso controle, tão de uma forma correta, que a gente esquece que a gente erra e a gente aponta os erros dos outros. A gente esquece que a gente falha e a primeira situação que a gente consegue, que a gente visualiza que não é certo aos nossos olhos, a gente apedreja, a gente aponta, a gente fala, a gente critica, porque a gente esquece que a gente falha. E aí o sábio Salomão vem e nos diz assim, olha, no versículo 21, no versículo 20, todavia não adianta, não procure, que você não vai encontrar na terra nenhum só justo que pratique o bem e nunca peque. Olha isso, irmãos, vamos, medite nessa palavra, olha o que Deus está nos ensinando nessa noite. Aleluia. Por que a gente esquece dessa posição? Por que a gente esquece a nossa pequenez? Por que a gente esquece que nós somos falhos, que a gente erra? Meu Deus, e a gente acaba matando pessoas, destruindo pessoas, principalmente espiritualmente falando. Porque a gente se coloca na posição de juiz, a gente se coloca numa posição de que é o certinho, de que não faz a coisa errada, e a gente passa a detonar o outro, né? Então nós temos aqui a bússola do Senhor, a palavra de Deus nos guiando, nos direcionando para fugirmos do radicalismo. Aleluia. Glórias a Deus. Não fomos chamados para sermos radicais. Louvado seja Deus. O versículo 21 diz assim, o 21 e o 22 eu vou ler. Pois em seu coração, olha só, você sabe, o 21 diz, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Irmãos, isso aqui é a Bíblia. Eu estou com uma versão aqui, talvez, que seja um pouco diferente da sua, mas é a palavra de Deus que está nos ensinando. Para de radicalismo, olha, vamos parar para pensar que nós estamos seguindo para no mesmo barco para os céus, e nós temos as nossas limitações, temos as nossas fragilidades, e precisamos entendê-las e entender as fragilidades dos outros e as limitações do outro também.
Aleluia! E isso faz toda a diferença na nossa vida como cristãos, na nossa vida como esposa, como esposo, na nossa vida como vizinho, na nossa vida como patrão. Isso faz toda a diferença quando a gente entende que a gente erra. Quando a gente entende que a gente não foi chamado para se colocar em posição de juiz. Quando a gente entende que a gente não foi chamado para ser rígido com todas as coisas, porque a gente não aguenta ser rígido de todas as formas, em todas as formas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele fala, olha, não seja guiado pela opinião dos outros, não deixe a opinião dos outros guiar você. Porque até mesmo em questões de fé, a gente tende a querer colocar o outro na nossa questão. A gente tende a querer colocar o outro, eu penso assim, eu creio assim, o outro tem que se encaixar aqui. E não é bem por aí, né? E a gente também não pode permitir que a fé do outro, o jeito de crer do outro, encaixote a nossa fé. Deus nos criou, cada um de forma diferente. Eu sou serva do Senhor, mas sou diferente do meu esposo. Glórias a Deus por isso. Eu sou serva, você é serva do Senhor, mas é diferente do seu irmão. E ele tem um nível de fé, você tem outro nível de fé. E isso precisa ser respeitado e entendido. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O verso 23 diz assim: tudo isso examinei mediante a sabedoria, e disse, estou decidido a ser sábio. Então ele fala, olha, então agora eu já entendi, eu vou ser sábio, agora eu não erro mais, agora eu não faço mais as coisas que eu fazia antes, a partir de hoje eu vou ter sabedoria, eu vou agir com sabedoria em todas as questões da minha vida. Aí ele mesmo responde, olha só a resposta que ele traz aqui. Mas isso estava fora do meu alcance. Então, quando ele entende tudo isso, ele decide ser sábio, mas ele também entende que isso está fora do alcance dele. Porque sábio existe só um e é o nosso Deus. O único sábio que permanece sábio constantemente, com justiça constantemente, aleluia, sem errar com o outro constantemente, é o nosso Deus. Aleluia. E a gente precisa entender isso. Aleluia. Então, devemos sempre buscar a sabedoria, mas não podemos esquecer que só Deus é sábio plenamente. Só o nosso Deus permanece sábio constantemente. Ele é o dono da sabedoria, aleluia. Então, se a gente se apega nele, a gente crê nele, a gente caminha para estar com ele. Lembrando que nós somos falhos, que nós somos pequenos, que nós precisamos do Senhor constantemente. Aleluia, e que nós também precisamos uns dos outros. Aleluia. Glória, Louvado Jesus. seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E aí, nós temos alguns exemplos também com relação a esse radicalismo, que é para onde eu quero direcionar a tua mente, a fugir em nome de Jesus. É o que o Salomão aqui, o sábio Salomão nos ensinou aqui nesse capítulo, a fugir do radicalismo e servirmos moderadamente, entendendo que nós temos limitações. Aleluia. Glória a Deus. Você pode imaginar comigo, meu irmão, se Jesus fosse radical? Você consegue imaginar comigo, parar aí para pensar se Jesus tivesse agido em sua carreira aqui na Terra, em seu tempo aqui na Terra de forma radical? Com certeza, ele não teria curado o leproso. Ele não teria se aproximado de alguém que é sujo, de alguém contido, né, como imundo naquela época. Então Jesus jamais teria feito esse milagre. Jesus não curaria, não conversaria com a prostituta. Se ele fosse radical, ele não conversaria com a prostituta. E tem crentes hoje que não chega perto de uma prostituta por conta do radicalismo. Mas a palavra de Deus nos ensina a servirmos com moderação. Aleluia! Porque Jesus nos chamou para abraçarmos, Jesus nos chamou para acolher.
Jesus nos chamou para fazermos a diferença em amor, aleluia. E a gente não vai conseguir fazer isso, exercer essa função, se a gente se colocar no pedestal de radicalismo, num pedestal de juiz, se a gente se colocar numa postura de que tem que ser do meu jeito, né? O próprio Salomão fala, então tá, agora eu já entendi, eu decidi, eu vou ser sábio. Aí ele fala, ele volta em si, ele fala, opa, mas isso não está no meu alcance. Ser sábio plenamente não está em meu alcance. Só Jesus pode dar sabedoria. Só Deus pode nos fornecer a sabedoria. Só que nós teremos a sabedoria mediante a nossa pequenez. Nós teremos do Senhor, mas sabendo que nós somos pequenos. Nós ainda não estamos com Jesus. Nós ainda não estamos num corpo transformado que nós vamos estar livre do pecado. Aleluia. Então nós precisamos entender que somos falhos. E por conta de não entender isso, muita gente que peca não volta mais para os caminhos do Senhor. Porque ela não entende que Jesus deu uma segunda chance. Porque ela aprendeu que se pecar vai morrer e acabou tudo. Ela aprendeu que não tem mais chance para ela. Ela aprendeu que agora não tem mais perdão. Então, por conta desse radicalismo, as pessoas, em vez de se aproximarem de Jesus, elas se afastam de Jesus. Mas eu estou trazendo para você aqui exemplos de como Jesus agiu e não foi de forma radical, foi com amor, aleluia. O nosso Jesus, ele não agiu aqui na terra radicalmente, porque senão nós não seríamos alcançados. Glórias a Deus. Louvado seja o nome Ele do não Senhor. estaria jamais, ele não entraria na casa de Zaqueu. Você se lembra do episódio que Jesus foi lá na casa de Zaqueu? Zaqueu era um publicano, ele era cobrador de impostos. E os judeus odiavam aquele povo. Os cobradores, os servidores de César, eles eram odiados. Mas Jesus entrou na casa daquele homem, fez morada na casa daquele homem, levou perdão, levou graça, levou salvação para a casa daquele homem. Quem somos nós, irmãos, para querermos medir como o outro tem que ser e como deve ser o agir de Deus na vida de alguém? Quem somos nós para querermos nos colocar numa situação de que Deus tem que fazer desse jeito porque eu entendo assim? A tua forma de entender a palavra de Deus é uma, a forma do outro entender é outra. O que importa é que ele está buscando ao Senhor. O que importa é que ele está querendo crescer nos caminhos do Senhor. O que importa é que ele está querendo ter uma comunhão com o Senhor. Só a palavra de Deus liberta. Só a palavra de Deus vem e tira essas escamas dos nossos olhos, tira verdadeiramente a trave do nosso olho, que a gente esquece de tirar e quer tirar o cisquinho do olho do outro, do olho do nosso irmão. Só a palavra de Deus é capaz de nos lavar, de tirar de nós todo egoísmo, de tirar de nós todo radicalismo. Você foi chamado para servir em amor, para olhar para o outro e entender que o outro é frágil, assim como você também é, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Que o Senhor fale contigo nessa hora, que o Senhor transforme, que o Senhor mude o que precisar mudar em você, aleluia. Que o Senhor trabalhe em nome de Jesus para que você seja canal de bênção para atingir, alcançar outras pessoas em amor, aleluia. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E para nós seguirmos aqui para o final dessa meditação, que eu creio que está sendo crescimento na tua vida, eu quero ler com você em Provérbios, o capítulo 4, e o versículo 18, Provérbios capítulo 4, versículo 18, aleluia. Aqui é outra lição que nós vamos finalizar essa mensagem pensando nisso, pensando nesse versículo aqui, que diz assim, ó, capítulo 4, verso 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Glória a Deus. O que você entende? Eu gostaria de estar numa sala com vocês todos aqui, olhando para todos vocês, para ver a reação de vocês. Eu fico empolgada com isso. O que você entende com isso? O que você entende com uma luz que vai brilhando de pouquinho,
de pouquinho, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo, até virar um dia iluminado. Aleluia. Eu queria saber o que passa Glória na sua a Jesus. mente quando você pensa nisso. Nós não, quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus como nosso Salvador, meu irmão, nós não nos tornamos luz imediatamente, não. A nossa vida é uma caminhada, e uma caminhada se faz passo a passo. Não adianta querer dar o passo maior para chegar lá na frente, não adianta. Uma caminhada é mediante o alcance das nossas pernas, né? Você não vai conseguir dar o passo maior do que a sua perna. Então, olha o que a palavra de Deus está nos falando aqui. A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha. Aí como que ela brilha? Cada vez mais. Então ela vai brilhando cada vez mais. Ela não vai brilhar hoje de forma intensa. Eu até brinquei aqui quando eu estava pensando nesse versículo. Quem faz isso é a cigarra. Ela canta de uma vez só e ela estoura. E morre. Acabou. Acabou a vida dela. Então Jesus vem aqui, Deus vem aqui na sua palavra e nos esclarece que nós temos que buscar estar com Deus todos os dias, passo a passo na caminhada com Jesus, Aleluia. desejando estar perto de Jesus, desejando aprender mais de Jesus, desejando conhecer mais de Jesus, e isso vai fazendo com que a nossa luz brilhe cada dia mais. Glória a Deus. Aleluia! O meu nível de conhecimento de Bíblia não quer dizer que eu brilho mais do que você, meu irmão. O seu nível de status lá na igreja ou de cargo que você ocupa na igreja não quer dizer que você brilha mais do que eu. Então vamos entender que Deus está tratando com cada um na sua medida. Essa luz, ela tem que ser alcançada dia após dia, diariamente, ser buscada diariamente. Então, o Salomão, o sábio Salomão, eu amo falar o sábio Salomão, porque ele era o cara mais sábio do que já existiu. Ele buscou e Deus deu a sabedoria para ele. Então ele fala assim, então tá, eu já entendi essas coisas todas aí. Já entendi, estudei sobre a sabedoria aqui, cheguei nessa conclusão, já entendi. A partir de hoje eu vou ser sábio. É como querer que sua luz brilhe toda de uma vez. Que a sua luz apareça toda de uma vez. Mas aí a palavra de Deus diz, olha, é dia após dia. Ela vai brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito. Então o próprio Salomão vem e responde para ele mesmo. Epa! Peraí! Eu entendi, mas agora que eu lembrei, agora que eu vim cair em mim, que isso não está ao meu alcance. Isso não depende de mim. Agir de forma correta, plenamente, constantemente, não depende de mim. Isso só vem de Deus. Só Deus pode fazer tal coisa. Aleluia. Só Deus é o soberano para comandar todas as Aleluia. Coisas, conhecer todas Glória as coisas e agir corretamente em todas as coisas. Aleluia. Então, meu irmão, se você está em casa e não se perdoa porque você errou, eu quero em nome de Jesus que você tire isso do teu coração, porque Jesus já te perdoou. Jesus já te perdoou. Existem pessoas que pecaram uma vez, não entendem a grandeza do amor de Deus e talvez por ensinamentos que receberam de que acabou tudo, como eu já falei aqui, elas acabam se colocando de uma forma tão pequena que não volta a brilhar. A gente tem que brilhar dia após dia. Você vai errar hoje? Errou hoje? Em nome de Jesus, se levante. Eu não estou pregando aqui para te ensinar tudo bem, você pode errar, jamais. Você precisa buscar ser santo na presença do Senhor, porque o nosso Deus é santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Nós precisamos querer ser santo, nós precisamos querer brilhar cada dia mais com o Senhor Jesus nas nossas vidas, sim. Mas a gente precisa entender que a gente é pequeno e que a gente está suscetível a errar. O meu irmão pode errar. O que ele crê pode ser diferente do que eu creio. O jeito que ele serve a Deus pode ser diferente do meu. O jeito que ele dá glória a Deus pode ser diferente do meu, mas ele está dando glórias a Deus. Aleluia. Aleluia! Ele está dizendo, Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu preciso de ti. A gente não pode entrar para um radicalismo
evangélico, um radicalismo gospel, um radicalismo religioso. A gente não pode jamais querer entrar por esse caminho. E infelizmente, meu irmão, eu tenho certeza que essa palavra está falando com alguém aí. Eu creio, porque Deus falou comigo muito essa semana com relação a esse tema. Eu creio, porque Deus é maravilhoso e Ele não fala, Ele não traz uma palavra sem que Ele queira alcançar algum coração. Deus é maravilhoso. Aleluia. Ele é o dono de toda a sabedoria. Aleluia. Em nome de Jesus, que você possa entender que o amor de Jesus levou sobre Ele as nossas transgressões. Aleluia. O amor de Jesus nos cobriu das nossas transgressões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como que eu posso dizer que eu estou servindo a Deus se eu quero colocar todo mundo no meu modo de servir, sendo que nem eu sei como servir direito? Nem eu sei como fazer, mas eu quero levar todo mundo pelo meu caminho. Em nome de Jesus, irmão, se você está agindo assim, talvez com alguém da tua casa, talvez você está exigindo muito de alguém da tua casa. E talvez isso está oprimindo alguém da tua casa. Em nome de Jesus, abra o teu coração e entenda o que a palavra de Deus está dizendo nesse momento. Em nome de Jesus, abra o teu coração e deixa Jesus te curar. Permita que Jesus limpe os teus olhos. Permita que o Senhor te cure dessa intenção de ser perfeito. Porque nós só seremos perfeitos lá na glória. Aleluia. Nós seremos perfeitos. Nós seremos perfeitos na glória com Jesus, habitando com Jesus, com o perfeito. Ele é tão perfeito, ele é tão santo, que quando ele tiver contato comigo, ele vai me dar um corpo compatível a estar perto dele. Olha que coisa tremenda, irmão. Olha que coisa linda. Ele fala assim, olha, você vai vencer aí na terra, mesmo pequena como você é, mesmo limitada como você é, mesmo que às vezes você vai errar, mas você vai vencer. E aqui eu vou te transformar, eu vou te dar um corpo glorioso para poder você aguentar estar perto da minha glória. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas você precisa entender que você ainda não foi para o céu, meu irmão. Precisamos entender que a nossa luta ainda está acontecendo aqui. A nossa caminhada ainda está acontecendo aqui. Nós não precisamos, nós não podemos parar e achar que é desse jeito e acabou. Então, que em nome de Jesus, essa palavra fique no teu coração, que a transformação que o Espírito Santo quer fazer em você aconteça a partir de hoje, em nome de Jesus, para que a tua luz, brilhando dia após dia, alcance muitas pessoas para o reino dos céus. Aleluia. Foi para isso que nós fomos chamados, irmãos. Foi para isso que nós fomos chamados, para influenciar as pessoas para Cristo. Vamos parar com essa tentativa constante, quase não saiu. Vamos parar com essa tentativa constante de querer colocar as coisas do nosso jeito. As coisas são do jeito que Deus quer. As pessoas são do jeito que Deus quer. Então, se ele é ímpio, Deus vai tratar com ele, porque Deus é justo e vai medir o que ele fez. Se ele é justo, é Deus que vai tratar com ele e a gente não está aqui para estar medindo isso. Aleluia! A gente não está aqui para estar nessa posição de cobrança para ninguém. De estar cobrando nada a ninguém. Então que você, em nome de Jesus, receba essa palavra, que o Senhor toque no teu coração e te mostre tudo que precisa ser mudado na tua vida para você servir a Deus com alegria. E entender que essa palavra aqui, ó, a vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Essa palavra ela veio para te encorajar. Ela veio para nos colocar de pés, para nos fazer lembrar que todos os dias eu vou brilhar um pouquinho, aleluia. Todos os dias eu vou brilhar um pouquinho sem querer exigir de mim que eu brilhe completamente hoje e amanhã não brilhe mais nada. Então, por quê? Porque eu sou pequena e eu nem aguento brilhar tudo hoje, né? Eu nem suporto, o meu corpo nem suporta esse brilho todo hoje.
O meu corpo glorificado vai suportar brilhar constantemente. Mas esse corpo de carne aqui, que é pecador, ele não suporta essa pressão. Então vamos entender em nome de Jesus que essa palavra vem para te encorajar. Se levante se você caiu e volte a brilhar na presença do Senhor em nome de Jesus. Volte a trilhar os caminhos do Senhor, passo a passo. Não queira correr em nome de Jesus. Corra sem cansar na busca por estar perto do Senhor, mas na busca por ser melhor, por ser uma pessoa livre de pecado, sem pecado, você não vai conseguir. Meu irmão, a gente precisa ter consciência disso. A gente não consegue viver sem o pecado. Lembra lá no versículo... O versículo, deixa eu só encontrar aqui para a gente finalizar. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. 7:15. Abre Eclesiastes 7:15. Glória a Deus. Então esse versículo aqui, ó, é maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor. Que ele fala assim, ó, todavia, o versículo 20 do capítulo 7 de Eclesiastes. Todavia não há um só justo. Todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que as pessoas erram e nós podemos errar também, né? A gente não pode permanecer no erro. Eu não estou aqui falando que você pode errar e tá tudo de boa, não. Em nome de Jesus. Eu tô aqui falando que se você errar, existe um pai cheio de amor, de braços abertos para te receber de novo. Louvado seja Deus. Eu tô aqui te falando que Jesus morreu na cruz para te salvar e esse sacrifício, nenhum pecado pode fazer com que seja desfeito. Nenhum pecado pode desfazer o amor de Jesus por você. Aleluia. Em nome de Jesus, entenda isso de uma vez. O Senhor te ama, o Senhor quer te usar como instrumento do Senhor, com moderação. Então agora você não vai esquecer essa mensagem em nome de Jesus. Sirva com moderação. Sirva com moderação, porque você tem limitações e o seu irmão tem limitações também. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você fique aí com essa palavra no teu coração. Compartilhe essa palavra para que as pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus e que passem a entender o propósito verdadeiro de servir a Deus com moderação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Palavra Deus. Importante para as nossas vidas, para os nossos dias, né?